Oi, eu sou a doutora Carolina Sattler. Hoje nós vamos conversar sobre Ultraformer MPT e hoje o Beauty Play é comigo. Bem-vindo ao podcast da Beauty Systems, podcast feito para quem vive a estética com ciência, inovação e propósito. Eu sou a Letícia Pack, gestora do corpo clínico do Grupo Med Systems, e hoje eu tenho aqui comigo a doutora Carolina Sattler. Muito obrigada, doutora, por aceitar nosso convite. A doutora é uma das maiores referências em harmonização orofacial hoje no Brasil. Ela é mestre na área, coordenadora de especialização, speaker internacional e uma das profissionais que mais entende de resultados avançados com o Ultraformer MPT. Eu amo essa tecnologia. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui com você, Lê, e poder falar sobre essa tecnologia que eu amo e que realmente é parte de protocolos premium dentro da minha clínica e que alavanca os resultados dos meus pacientes. Muito bom. A doutora é super conhecida por resultados de extrema qualidade, resultados avançados. O que diferencia para você um resultado bom de um resultado de alta performance, de um resultado verdadeiramente avançado? Quando a gente fala em Ultraformer MPT, Lê, normalmente, quando a gente inicia, quando a gente parte do início do uso das tecnologias, a gente tem as indicações de uma sessão ao ano, a gente sabe as indicações aí iniciais que nós temos. Mas, com o passar do tempo, a gente vai entendendo melhor o que a tecnologia pode dar para a gente. E hoje eu faço uma associação indispensável do Ultraformer MPT com o bioestimulador injetável. E essa associação realmente alavanca os meus resultados dentro do consultório. Não somente isso, eu junto com essa injeção concomitante ao uso do MPT, eu faço também indicação de 3 sessões ao ano, ao invés de uma sessão única. Então, ao passo que eu preciso do bioestimulador injetável em 3 sessões, eu associo igualmente as 3 sessões do Ultraformer MPT junto com esses injetáveis. Muito bom, um super segredo, então uma super dica para quem está aqui acompanhando a gente, né? Você fala muito sobre essa personalização e esse olhar clínico. Como que isso impacta as suas decisões em relação aos protocolos, à sua anamnese? Hoje, com o Ultraformer MPT, a gente consegue, falando em individualização de tratamento, com o Ultraformer MPT a gente tem uma cartela nas mãos das ponteiras, incluindo as ponteiras booster, que enriquecem muito o nosso tratamento. E o fato da gente conseguir, com o Ultraformer MPT, acelerar o nosso tratamento, né? Você consegue, na interface da máquina, você consegue acelerar os tiros e você consegue colocar o modo MP, que vai dar uma quantidade de pontos de microcoagulação muito maiores, você consegue individualizar ainda mais. Então, você tem as ponteiras, você tem uma quantidade de pontos de microcoagulação maior, você tem uma cartela grande que você, nas suas mãos, para que você possa, de acordo com o que aquele paciente precisa, direcionar a ele, é claro que alinhando as expectativas e com o que ele precisa, do que a gente vai fazer ali no tratamento. O grande diferencial que o Ultraformer MPT para a gente traz, né, essa evolução do Ultraformer 3, é justamente essas possibilidades de personalização. Como ele tem outros modos de uso, a gente pode alternar o modo normal, o modo MP, a booster, que tem esse acoplamento diferenciado, a gente consegue agregar muito mais para o nosso paciente, chegar em outras áreas. Então essa é uma super sacada para quem aprendeu a utilizar todas as ferramentas que a máquina entrega. E as ponteiras booster, elas são maravilhosas, porque você falou que elas conseguem chegar em outros lugares, elas são mais anatômicas. Portanto, quando a gente precisa fazer região de olhos, por exemplo, que é uma região de pálpebra superior e pálpebra inferior, que a gente não pode fazer o uso dos bioestimuladores injetáveis, nesse caso, nessa região, a gente fica um pouco mais limitado. Então, o Ultraformer MPT, ele vem como padrão ouro para esse tipo de região, né? Incluindo a região de papada. Então, as ponteiras booster, como elas têm essa ponta mais arredondada, elas encaixam muito bem no arraste da papada, elas encaixam muito bem ao redor dos olhos, para que a gente possa trabalhar em regiões menores, sem deixar de chegar nessas regiões de grande queixa do paciente.
Muito bom. Então, a minha próxima pergunta era: qual é o perfil de paciente que mais beneficia do Ultraformer? Acho que você acabou falando um pouquinho, mas se puder abordar para a gente, né? Qual é o perfil? Todos os pacientes. Não existe paciente na minha clínica que não chegue e não receba uma indicação do protocolo de Ultraformer com os bioestimuladores injetáveis. Assim, Carol, mas todos os pacientes, inclusive pacientes jovens, abaixo de 30 anos, pacientes abaixo de 30 anos, de 25 a 30 anos, quando a gente já tem uma perda que ainda não é significativa de colágeno ao ano, e a gente ainda tem um estímulo, um autoestímulo de produção bom para esses pacientes, eventualmente, se não há uma flacidez importante e se não há um tecido de gordura importante que eu precise agir ali, eu vou fazer a indicação de uma sessão ao ano para que a gente inicie o processo de envelhecimento, a prevenção desse processo de envelhecimento, fazendo da melhor forma com a máquina exclusivamente. Após os 30 anos, sempre associando com o bioestimulador injetável e sempre associando mais sessões. Isso que você fala do 30 menos, né? Esse paciente mais jovem é muito interessante, porque a gente tem um conceito chamado de prejuvenation, que é você prevenir o envelhecimento, você tratar o envelhecimento antes dele acontecer ou dele aparecer, né? Porque não é porque eu ainda não vi um sinal de envelhecimento que ele não está ocorrendo. A gente sabe que a gente perde colágeno, né? Desde muito jovem. Então esse diferencial eu tenho certeza que faz toda a diferença, né? No prognóstico desse paciente, porque você não deixa o paciente ficar com o rosto envelhecido para tratar. Como que você entende isso? Eu acho interessante falar isso, porque se eu pego a minha avó com 80 anos e se eu pego uma jovem de 25 anos e eu faço o mesmo protocolo para as duas, quem que você acha que vai ter o melhor estímulo? Porque a gente está falando de bioestimulador, então é o organismo daquele paciente que vai promover um estímulo através do que eu inflamei. Então, eu tenho uma inflamação controlada e desejada que eu vou fazer através da minha máquina, através do Ultraformer MPT, para que eu tenha um chamariz das células de defesa e, então, novas fibras colágenas a serem formadas ali. E, obviamente, num paciente de 25 a 30 anos, esse paciente vai ter uma capacidade de estímulo muito maior do que uma senhora de 80 anos vai ter a capacidade de estimular. Uma senhora de 80 anos, o organismo dela, obviamente, não trabalha da mesma forma de uma jovem de 25 a 30 anos. E aí vai a necessidade de, desde o início aqui do nosso bate-papo, da gente individualizar o tratamento e colocar a quantidade de sessões, por que não, de acordo com o que aquele paciente precisa. Então, obviamente, uma sessão do Ultraformer MPT para uma paciente de 25 a 30 anos e mais sessões para uma senhora que vai precisar que o organismo trabalhe ainda mais para chegar num estímulo importante que impacte no resultado visual clínico. Isso é muito interessante que você traz, né, doutora, desse olhar integral. Entender que o metabolismo do paciente ele é relevante, porque a gente depende da resposta do nosso fibroblasto, das nossas células, para entregar esse resultado e personalizar, né? Então, como que você vê isso hoje dentro da sua anamnese? Como que você entende esse todo do paciente, esse olhar integral? Quando o paciente chega na minha clínica, a gente já começa isso. Eu acho que está muito dentro da expectativa do paciente e do quanto aquele paciente entende do porquê dele estar ali. Porque o paciente, quando chega até você, ele chegou por algum motivo. Ou por indicação de alguém, se foi indicação de alguém, ele já conversou sobre o assunto. Ou porque ele viu na internet, então ele viu sobre o assunto. Então, alguma coisa ele sabe. Alguma coisa ele sabe. Eu sei que existe o bioestimulador de colágeno, mas é a máquina ou a injeção? Às vezes não sabe exatamente. Então, essa prévia é uma conversa leve e informal com o meu paciente é feita pelo meu time, previamente ao paciente entrar na minha sala. E quando o paciente entra para a minha sala, eu já estou brifada de mais ou menos qual o nível de entendimento dele, para que eu possa nivelar a nossa conversa e nivelar também com a expectativa dele. Porque o paciente, quando chega para a gente, ele fala que ele quer isso aqui, ó. E a gente sabe que isso aqui é plástica.
Né? Então, o que eu posso dar ao meu paciente, qual é a expectativa dele e qual é o meu limite em relação a tratamentos minimamente invasivos dentro da estética. E aí, dentro disso, eu vou idealizar um protocolo anual. Eu não passo um protocolo de tratamento único, eu passo um protocolo anual. Eu falo para as minhas pacientes que eu chego na fatura de cartão delas igual a academia. Por quê? Vocês acham que uma rainha de bateria do carnaval, ela inicia o tratamento dela, ou ela inicia a academia dela em novembro para chegar em fevereiro? Não, é todo dia um pouquinho, todo mês paga a academia. Então ela está ali, é disciplina, é constância. E com os tratamentos estéticos é a mesma coisa, é ininterrupto, porque a gente não para de envelhecer. Enquanto estamos conversando, estamos perdendo colágeno. Então, ao passo que eu tenho isso entendido, quando eu vou conversar com a minha paciente, a analogia que eu faço é mais ou menos essa. E aí o paciente consegue entender melhor e absorver qual é a necessidade dele para o tratamento, para ele aderir ao tratamento e a gente ir ticando passo a passo tudo que ele precisa fazer. É claro que nem todo paciente vai poder aderir a todo o tratamento. Mas se ele souber tudo que ele precisa, de acordo com as prioridades de vida que ele tem, nós vamos evoluindo naquele checklist até chegar em modo de manutenção. E continuamos seguindo outros tratamentos, outras necessidades e outros pontos de queixa do próprio paciente. Esse alinhamento de expectativa, ele é muito importante, né, Acho que é o doutora? mais importante. Esse entendimento de que eu não vou conseguir te entregar um resultado de cirurgia plástica, então essa anamnese muito bem feita, né, com a ajuda da sua equipe, achei sensacional essa ideia. Fica a dica, acho que para todos os profissionais terem uma equipe tão bem treinada que consiga conduzir essa anamnese para que você seja tão assertiva, né, ali quando você está com o paciente. E esse monitoramento, né, desse paciente, esse entendimento de que o resultado é construído, é longo prazo, a gente não envelheceu do dia para a noite, a gente não vai rejuvenescer do dia para a noite. Exatamente, e nem rejuvenescer 20 anos. Na verdade, a partir do momento que o paciente chega para iniciar o tratamento, ele precisa entender que a partir dali, o que a gente vai fazer é trazer a melhor versão dele ali, né? O objetivo nunca é transformar ninguém, mas sempre procurar a melhor versão de si mesmo. Então, lindo. Eu acho que é isso que a gente tem que entender na estética de hoje. Parar com isso de achar que tudo vai se transformar, que tudo é um filtro de rede social, mas que nós podemos ser nós mesmos, mas sempre numa melhor versão. Mais felizes, mais completos, com Exato. Autoestima, muito bom. Conta para mim um pouquinho o que o Ultraformer MPT ele representa na sua prática clínica. Eu falei aqui, é uma coisa que eu repito muito, ele é o padrão ouro mesmo nos meus tratamentos de estímulo de colágeno. E ele é o que eleva todos os meus resultados. E mais do que isso, o Ultraformer MPT, eu tive primeiro o Ultraformer 3, e aí depois quando chegou o MPT, eu migrei para o Ultraformer MPT, e eu acho isso maravilhoso. As pessoas, mas você não tem problema de falar isso? De forma alguma. Eu acho que as coisas vão... cada um tem o seu momento. Então, na hora que eu achei que eu cheguei num momento que eu precisava evoluir em relação à tecnologia, eu fui. Então, e eu acho maravilhoso quem deseja iniciar na tecnologia, e eu acho que é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, em relação ao Ultraformer MPT, ele foi uma virada de chave a nível de negócios dentro da minha clínica. O que você entende, né? O que você vê como essa virada de chave? O que ele trouxe para o seu negócio? Ele trouxe performance em todos os meus resultados. Eu realmente elevei o nível dos meus resultados quando eu inseri a máquina a nível de estímulo de colágeno mesmo. Quando eu entendi ainda mais o que a máquina poderia me dar, o que o Ultraformer MPT poderia me dar trabalhando junto com o bioestimulador injetável, aí ele se vende sozinho, porque o próprio paciente enxerga aquilo muito fácil. E aí a coisa se vende. Eu num churrasco, uma amiga que diz que fez e amou. Os próprios antes e depois que são enviados via WhatsApp, eu envio os antes e depois para os meus pacientes. São enviados via WhatsApp e as próprias pacientes no momento de descontração com amigas, e aí trocam entre elas, e isso acaba se vendendo sozinho. Então, é sem esforço.
O legal da tecnologia, eu percebo muito forte, é que o paciente ele gosta de contar que fez. É diferente de preenchedor. O preenchedor é difícil a gente contar que a gente fez, mas a tecnologia a gente sempre conta, né? Ultraformer MPT é uma marca, né, muito importante. Então, assim, quando a gente fala de Louis Vuitton, quando a gente fala de Prada, quando a gente fala de marcas de grande luxo, na hora que a gente traz para a estética, Ultraformer MPT é esse luxo. É a referência. Então, é né? a referência. Então, e hoje o Grupo MedSystems tem as grandes marcas, a gente tem aí o top 5 aí das grandes máquinas que fazem o mercado desejar essas máquinas. E isso também se vende sozinho. Isso trabalha por nós. E aí fica muito fácil. O paciente, ele pede, né? Pede. Ele pede o Ultraformer MPT. Né? A minha virada do Ultraformer 3 para o MPT foi de acordo também com o tipo de paciente que eu tenho, que a gente sabe que existem diversas clínicas para seus tipos de pacientes. Mas para o meu tipo de paciente cabia o Ultraformer MPT e elas começaram a pedir. Na hora que elas começaram a pedir, eu já não tinha como. Você tem que trabalhar de acordo com o que o seu público está pedindo, senão você acaba ficando para trás. Você acaba perdendo, você precisa né? ter o feeling da parte de negócios mesmo, para ver até onde é investimento ou até onde você está perdendo dinheiro. Então chegou num momento que se eu não migrasse, eu ia perder. E foi a melhor coisa que eu fiz. E o quanto que isso impactou na rentabilidade da sua clínica? Assim, aumentou em 30% no primeiro ano. Sensacional. Foi, aumentou bem. Porque a gente tem, na verdade, de um ano para o outro, você tem um percentual que você precisa aumentar de janeiro de 2024, eu preciso ter um X a mais em janeiro de 2025 para você continuar crescendo o negócio. Né? Na hora que eu coloquei o Ultraformer MPT, a gente cresceu muito. Maravilhoso. Eu adoro ouvir essas histórias de virada de chave com tecnologia, porque realmente quem adere à tecnologia, e agora o Ultraformer MPT, essa super tendência, né, dentro da harmonização, relata muito essa virada na rentabilidade, no posicionamento frente ao paciente, né, na quantidade até de novos pacientes que vêm buscando. Com certeza. E hoje uma grande maioria faz o tráfego online, faz a divulgação do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço online, e isso é maravilhoso, é uma ferramenta. E ela deve ser utilizada. E o Ultraformer MPT, na hora que você usa essa ferramenta para divulgação, isso para absorver novos pacientes, para gerar curiosidade e gerar desejo daquele paciente, um desejo inicial, para que aquele paciente vá até a sua rede social e aí sim se identifique e faça um agendamento de uma primeira consulta, ele é excelente. Você fez análise dessas métricas em relação ao Ultraformer? Com certeza, inclusive está rodando. Que maravilha. Tá rodando uma lá, sempre é maravilhoso, os resultados são muito bons. Então você já deu várias dicas legais aqui. Uma outra dica consultoria de negócios. Anúncios com o Ultraformer MPT, porque ele dá muito resultado. Dá muito resultado. O que você vê de grandes diferenciais dele para trazer esse outro nível de resultado? Eu acho que a gente falou um pouco no início em relação à agilidade que ele traz, porque hoje você faz um full face maravilhoso e lá essa coisa da economia de tiros não é com a gente realmente faz um full face aí 1.300 tiros ou às vezes até um pouco mais num full face para que a gente consiga o resultado que a gente quer, principalmente quando a gente quer fazer um efeito bichectomia, quando você quer realmente trabalhar a região de pálpebras para estimular colágeno e melhorar a região. Aí acaba personalizando mais o tratamento e adequando a quantidade de tiros com que o paciente precisa. Na hora que a gente faz isso, eu acho que a mescla das ponteiras lineares e booster, elas são indispensáveis, e a mescla de pelo menos 3 ponteiras diferentes aí em regiões diversas também vão potencializar os resultados. Muito bom. Você pode contar pra gente um caso clínico? Posso. Eu falei rápido porque eu tinha isso na ponta da língua. Uma paciente minha que ela é procuradora. Ela tem uma posição hoje uma posição hoje profissional muito importante, e ela ia numa outra colega que a indicou apenas uma sessão ao ano e sem o bioestimulador injetável associado. Só que
ela tinha emagrecido muito depois de 2 gestações. Tinha um nível de flacidez muito importante. E ela havia tido uma experiência muito ruim com preenchedores. Ela não queria fazer preenchedores em hipótese alguma. Ela não queria repetir aquele tratamento. Ela estava super com o pé atrás, ela estava indecisa, estava insegura. E aí eu propus a ela as 3 sessões do bioestimulador com o Ultraformer MPT associado. E falei para ela que eu daria aquele resultado para ela. Hoje eu atendo uma galera da procuradoria e eles retornam sempre. Hoje eu atendo também o marido dela, que era super contra o procedimento. E você acaba... E eu não usei nenhum preenchedor nela. Então, são realmente tratamentos que a gente consegue resultados muito importantes, muito naturais. O antes e depois dela é altamente impactante. E se vendeu sozinho. Para ver esse resultado. Exato, e se vendeu sozinho. Então, e faz o paciente voltar, né? Retornar e querer. E trazendo outros pacientes, né? Porque essa indicação é maravilhosa. Hoje eu tô tendo que abrir uma outra clínica no bairro onde ela mora, porque isso é verdade, junto com a minha mãe, porque a gente realmente aumentou muito o público lá. E eu tive que começar a alugar horário uma vez por semana lá para ver como é que ia ser. E hoje eu não tenho mais horário, eu vou ter que abrir mais um ponto da minha clínica num outro bairro por conta desse trabalho que a gente disseminou. Isso é verdade. Muito legal, super case de sucesso. Então foi um caso super desafiador, que trouxe, além do sucesso com essa paciente, outros pacientes. Muitos, né? Me traz até hoje. Muito bom. E se a gente for pensar nos profissionais que estão ingressando agora no mercado e vão começar o uso com a tecnologia, o que você vê como um grande desafio para eles? Então, quem está ingressando no mercado, dentro do grupo Med Systems, a gente tem várias tecnologias do ultrassom microfocado. Eu acho que o Ultraformer 3 e o Pixie são excelentes para início de tecnologia, para o start da tecnologia, para que esses profissionais possam entender o que essas máquinas, o que essa tecnologia pode trazer de ultrassom microfocado, pode trazer de resultado, para que você possa investir de fato e ter essa super Ferrari, porque de nada adianta você ter uma Ferrari nas mãos se você não souber dirigir bem. E a verdade é que personalizar esses tratamentos e entender o que a tecnologia pode te dar, só tempo de trabalho vai te trazer. Experiência. Então, por mais que o time da Letícia seja maravilhoso e dê treinamentos incríveis, o dia a dia, sentar no mocho, trabalhar, é o que vai te trazer entendimento, a intimidade com a máquina, a intimidade com a tecnologia. E eu acho que isso é tempo de trabalho. E durante esse tempo, a gente tem esse start, que o Grupo Med Systems tem um portfólio maravilhoso para nos respaldar e a gente ir evoluindo máquina a máquina. Isso é maravilhoso, né? Adorei. Obrigado pelo elogio pelo nosso time. Não, é um super time. Muito bom. Realmente, tempo, né, com o paciente, tempo com a máquina, intimidade, essa curva de crescimento, ela é muito importante, né? A gente fala muito sobre isso, sobre você utilizar, você vai aprendendo, né? Eu falo muito sobre ter o histórico do que você fez no paciente, porque, puxa, esse resultado aqui ficou ótimo, eu posso repetir, como que eu melhoro aqui, eu não gostei tanto, então nesse paciente eu vou pôr mais disparo aqui, vou pôr menos aqui. Então você consegue ter um racional quando você tem a rastreabilidade do que você fez e quando você tem esse follow-up do paciente, né? Então isso que você falou anteriormente de não vendo uma sessão, eu vendo um protocolo, é um protocolo anual, isso é muito importante. Você entende aquela pele daquele paciente, você sabe como ela responde, você sabe o que ela responde mais, o que ela responde menos. Isso é muito importante, né? Mais do que isso, acho que hoje em dia, em tempos de pacientes se dedicando mais à saúde, se dedicando a emagrecimento, se dedicando a essa parte de exercício físico, reposição de vitamina ou uso de canetas emagrecedoras, eu acho que é interessante que todas essas possibilidades de tratamento de tecnologias sejam colocadas para esses pacientes, para que eles saibam até onde a gente pode chegar e, eventualmente, fazer até mais sessões de acordo com o
que o paciente te mostrar de resultado daquele emagrecimento de canetas que você tem aí 5 meses, 6 meses de tratamento, o quanto que o paciente emagreceu. Às vezes emagreceu 40 quilos, às vezes emagreceu 50 quilos. Realmente, não são poucas sessões que vão resolver após um emagrecimento tão importante que a gente tem, após essas canetas, o uso dessas canetas, eu não sei se vocês têm esses dados, mas a gente tem uma perda de gordura facial de até 30%. É uma quantidade muito importante de perda que vai dar uma ptose facial clinicamente muito visível, né? E, em consequência, a gente precisa obrigatoriamente entrar com as tecnologias, principalmente aí contra a Former MPT, para a gente reposicionar todo o complexo tecidual desses pacientes. É muito importante, né, doutora, entender o que o paciente está fazendo, qual é a rotina, né, entender o uso. Isso é uma informação super importante para você. O paciente chegou, ele está fazendo uso dessas canetas, você tem que ter essa informação para você já projetar, né, você antever essa perda agressiva de gordura, essa perda agressiva de colágeno, ele vai ter um estresse oxidativo, né, e quando você se antever e você já previne essa queda, é muito mais fácil, né? Então, se você começa já esse banco de colágeno, esse reposicionamento previamente, você tem uma vida muito mais tranquila, um prognóstico muito melhor, né? Isso eu posso dar uma dica aqui também para os colegas que estão assistindo. Eu acho que é super importante hoje a gente ter uma balança de bioimpedância no consultório para ir fazendo acompanhamento desses pacientes que estão em tratamento. Porque se a gente está fazendo estímulo de colágeno, aquele paciente continua emagrecendo, óbvio que ele vai ter uma flacidez mais visível. Só que a flacidez, se ele não estivesse tratando, ia ser muito pior, né? E aí, mais uma vez, o equilíbrio das expectativas e alinhar isso com o paciente é extremamente importante. Não, essa dica é maravilhosa. A gente costuma falar muito da balança de bioimpedância para tratamentos corporais, mas isso vale também para tratamentos faciais. Totalmente. Tratamentos de subimento, né? Às vezes o paciente está perdendo um monte de gordura. É claro que a flacidez dele não vai parecer ter melhorado, né? Mas onde ele estaria se eles não estivessem tratando? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Doutora, na sua visão, para onde está caminhando a estética de alta performance? A estética regenerativa, que muito se fala hoje, ela está, eu acho que 90% ligada à tecnologia. A tecnologia não é o futuro, a tecnologia é o agora. Então, ela vai continuar caminhando para a evolução das máquinas. Cada vez mais as pessoas vão se prevenir dos injetáveis com as máquinas. Não porque por relação à dor, não tem relação com isso. Eu acho que a máquina, ela além de menos invasiva, quando a gente fala de injetável, não estou falando de plástica, mas falando do injetável, ela é mais natural no que se refere à injúria do organismo, né, ao nível de inflamação. Então, a gente poder tratar mais com máquinas e menos com injetáveis, eu acho que a gente ganha muito mais no futuro. Eu acho que para o futuro e para o agora já é isso. O futuro já começou, Já né? começou. Já está. E agora é a hora do nosso quadro Sem Filtro. Então, a ideia é conhecer a Carolina além do jaleco. Então, a doutora Carol aqui fica um pouquinho de lado, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você. Então, a ideia é responder a primeira coisa que vier à sua cabeça. Ai, meu Deus, lá vem. Lá Eu já vem. sou espontânea, gente. Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui. Um aprendizado que veio com um desafio. Ser mãe. Amar, fofinha. Uhum. Uma tecnologia que você não abre mão. Não, MPT. Mas essa é fácil, né? Essa é facílima. Uma referência profissional. Minha mãe. Ah, bom. Tinha que ser. Maravilhosa, doutora Simone. Uma crença que guia o seu trabalho. Humanização. Muito bom. Uma frase que define o seu estilo na estética. Na frase, a palavra naturalidade. Não pode faltar na sua rotina clínica. Um cafezinho com as minhas pacientes. Ai, que delícia. Já vira tudo, né? O cafezinho, minhas pacientes são minhas amigas. Aqui. Tem que ter uma distância profissional-paciente. Não tenho. Minhas pacientes são minhas amigas mesmo, eu adoro. Elas vão para uma consulta, terminam a consulta e ainda continuam na recepção conversando. Ai, que delícia. A estética do futuro para você é? Tecnologia. Já é de agora. Já começou, né? Doutora,
Essa conversa está muito boa, muito obrigada. Para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você trouxesse uma dica final para todos os profissionais que estão nos ouvindo. Não porque eu estou falando sobre MPT aqui, mas insiram tecnologia nas clínicas de vocês. Foi uma virada de chave financeira, foi uma virada de chave a nível de desenvolvimento do meu nome dentro do mercado e foi uma virada de chave dentro dos meus protocolos e resultados com os meus pacientes. Legal. Doutora, compartilha com todo mundo as suas redes sociais para quem quiser te seguir, recomendo conteúdo maravilhoso. Podem contar comigo sempre, mesmo que eu demore um pouquinho a responder, eu sempre respondo. Então é @DRA Carolina Sattler. Doutora, muito obrigada por estar com a gente, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória, do seu conhecimento. A gente tem muito aí para aprender sempre com você, está sempre presente com a gente nos estandes, nos congressos, com aulas incríveis. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Lê. Eu também aprendo muito com você, sempre. Você já foi me dar alguns treinamentos, a Letícia sabe muito. Então, é muito bom a gente poder ter essa troca. A gente nunca está só para ensinar, ensinando a gente aprende muito. E eu acho que estamos todos no mesmo barco para nos ajudar e evoluir, porque o mais importante, no final, é o paciente. Maravilhoso. Obrigada, eu doutora. Que agradeço. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com todos os seus colegas do nosso Beauty Play. Acompanhe os próximos episódios com os nomes que estão transformando a estética através de ciência e propósito. Obrigada e até o próximo Beauty Play.